E a Petrobras anunciou novas estratégias para alavancar investimentos na bacia de Campos. A descoberta da produção de óleo a partir do pré-sal poderá fortalecer a economia e o desenvolvimento regional. Investimentos até 2050 e uma previsão de movimentação financeira na casa dos 8 bilhões de dólares. Estas são as estimativas para a bacia de Campos nos próximos anos. Outro anúncio feito pela Petrobras foi a de descomissionamento. Mas você sabe o que isso significa? É o trabalho de retirada e reaproveitamento de antigas plataformas. 2 já estão neste processo. Uma delas, inclusive, no Porto do Açu. Esse desmanche, vamos dizer assim, das plataformas, ela é muito importante porque ela continua gerando renda ainda mesmo que a plataforma não esteja funcionando. Essas peças serão retiradas e utilizadas em outras indústrias. O emprego continua, ali tem o pessoal que trabalha com refeição, o pessoal que trabalha na segurança, porque tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente para não poluir. O investimento em plataformas antigas poderá ajudar a manter o mercado do petróleo ativo, gerar empregos e até mesmo atrair novas empresas de todos os portes. Para os empresários, a exploração dos novos poços do pré-sal pode significar também uma nova era para a bacia de Campos. O pré-sal realmente ele acontecendo, a gente espera que isso aconteça, a nossa região vai ter um impacto positivo muito grande, porque royalties serão incrementados, o poder público terá a condição de fazer investimentos em obras estruturantes, por exemplo, na parte de infraestrutura de apoio até mesmo a nossa Codim, porque precisa de uma interação lá, um empreendimento grande lá e são obras estruturantes que o poder público pode pensar nisso aí. No estado do Rio de Janeiro, a bacia de Campos abrange os municípios de Maricá, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapuana. Este economista ressalta que a área já chegou a ser responsável por mais de 80% da produção de petróleo de todo o país, mas que hoje perde em nível de produtividade para a Bacia de Santos. É importante entender que a Bacia de Campos, ela foi uma referência fabulosa, até 2010, quando chegou a produzir em torno de 87% da produção de petróleo do país. Então nós tínhamos altas produtividades, e daí inclusive essa distribuição de royalties e participações especiais para os municípios produtores. A partir daí ela começa a declinar exatamente com o surgimento da Bacia de Santos, onde se descobre petróleo de melhor qualidade a um custo menor. Então isso atraiu os grandes investidores, naturalmente. Essas grandes empresas que atuavam na Bacia de Campos, elas preferiram ir para a Bacia de Santos em função da nova realidade. Perguntamos ao economista o que ele acha sobre o descomissionamento das plataformas, que não são mais usadas pela empresa petrolífera. Naturalmente, descomissionar é algo muito complexo, especialmente em relação a questões ambientais, e você precisa contratar serviços altamente sofisticados que nós não temos, porque a cadeia produtiva do petróleo, ela define que 70% das contratações vem de fora do Rio de Janeiro ou fora do país, não é mesmo? Então, na verdade, essa desativação, ela gera realmente atividades econômicas, mas se nós temos 70% da cadeia fora, nós vamos ficar com muito pouco, E também descomissionar quer dizer desativar, claramente definindo que a Bacia de Campos, ela está no seu final. Nos últimos anos, é visível a diminuição nos valores dos repasses dos royalties de petróleo aos municípios produtores, assim como o valor da participação especial. Com os novos investimentos aí e a venda de ativos que a Petrobras tem feito para empresas privadas do setor, elas têm arrematado esses campos que não estavam tendo investimentos por parte da Petrobras e tem feito revitalização nesses campos. Então hoje a curva de produção que estava em queda absoluta,
Hoje ela está mudando um pouco já essa realidade e campos que não estavam praticamente produzindo, estavam parados, hoje voltaram a produzir, assim como tem campos, por exemplo, o Campo de Frade, né, que já está até pagando participação especial. Então isso tem melhorado um pouco a nossa realidade, porém ainda é longe daquilo que já foi, muito longe daquilo que já foi há alguns anos atrás. Uma atividade que movimenta a economia do interior fluminense desde o final da década de 70, com altos e baixos. Ainda gera renda e emprega milhares de brasileiros. Mas diante de tais anúncios da estatal, o que esperar para os próximos anos? Temos boas perspectivas aí ainda para o futuro com esses novos investimentos, tanto na Petrobras, nos grandes campos, quanto das empresas privadas que arrematarem esses campos menores. E isso pode, né, diminuir a curva, né, de declínio desses campos maduros da nossa bacia.